Olá, vamos iniciar mais uma live da página Avicultura Industrial. O foco da nossa conversa hoje é a nutrição voltada a suínos e aves, apontando tendências e inovações nessa área. A nutrição é um dos grandes pilares do desenvolvimento da avicultura e suinocultura, e nos últimos anos tem vivido um intenso processo de transformações, com mudanças tanto nas formulações quanto nos conceitos e tecnologias agregadas a seus processos fabris e de qualidade. Para tratar desse tema, o nosso convidado hoje é o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Everton Crabe. Crabe é graduado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, com mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na Embrapa, desde 2011, tem atuado com ênfase em produção animal, qualidade de alimentos, nutrição e meio ambiente. Boa tarde, Everton. É um grande prazer tê-lo aqui para debatermos um pouco sobre as tendências nutricionais voltadas à produção de suínos e aves. No cenário atual, frente à pandemia do Covid-19, como a nutrição tem auxiliado na gestão dos desafios nas agroindústrias? Muito boa tarde a todos, é uma satisfação poder participar dessa live, num momento bastante confuso, né, para todos nós, né, e a nutrição é, sem dúvida alguma, uma das grandes chaves, né, nas cadeias de produção de aves e suínos, né. A gente sabe que a nutrição representa a maior parcela do custo de produção, em geral, muito próximo de 70% do custo de produção é oriundo do custo alimentar. Contudo, diante desse cenário novo, do dólar que disparou, nós temos uma realidade bem diferente do usual. Como a moeda americana impulsiona todos os custos, nós observamos que houve uma elevação bastante significativa do custo da alimentação dos plantéis, e nesse momento nós temos números que sugerem, que são levantamentos feitos pela Embrapa, através da Central de Inteligência, nós temos números de 71% aproximadamente representa o custo alimentar para frangos de corte, e para suínos é bem superior a isso, 78%, 79%. Então, é muito significativo. A nutrição, ela é muito dinâmica, na verdade, e muito sensível no processo como um todo. Muitas vezes nós buscamos a nutrição para otimizar, ganhar velocidade, para ganhar peso e assim por diante, e às vezes nós utilizamos a nutrição animal justamente para segurar a velocidade de crescimento. Nós temos hoje uma situação muito diferente, como eu já falei, nós temos uma retração de consumo, a perspectiva econômica é de recessão. Isso faz com que as empresas precisem equalizar a sua oferta frente à demanda. Nós temos casos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde nós temos um significativo montante da capacidade de abate de aves e de suínos, inclusive, paralisada. Então, a nutrição, nesse caso, faz exatamente o contrário, faz um retardamento da oferta do produto para as unidades de processamento. Então, a nutrição ela é bem interessante. Agora, nós temos, assim, uma perspectiva bastante animadora, né, porque, afinal de contas, nós produzimos alimento, produzimos proteína de elevadíssima qualidade para a população brasileira e mundial, inclusive, atendendo rigores de mercado bastante significativos, e fazemos, na minha opinião, um excelente trabalho. Apenas para fazer um paralelo aqui, veja, num quadro de pandemia, nós temos uma comunicação massiva para tentar explicar para a população como que se faz higienização de mão, como que se previne contaminações e assim por diante. Isso, dentro da nossa indústria, a gente já faz há muito tempo, e com extrema qualidade. Então, veja como num momento como esse, nós conseguimos traçar um paralelo e encontrar a nossa realidade e o nosso avanço em relação à média do contexto nacional em termos de sanidade, saúde, higiene e assim por diante. Certo. Como já dissemos aqui, a nutrição é um dos grandes pilares de desenvolvimento na produção de aves e suínos. Tomando como base os últimos anos, seria possível dimensionar os ganhos e avanços causados pela nutrição em termos de produtividade nas granjas? Caroline, assim, a nossa área, ela é uma área que anda junto, então é muito difícil a gente atribuir exclusivamente à nutrição os ganhos, tá?
Mas, com certeza, a nutrição ajuda muito na evolução, e a evolução ela é notória, ela é claramente perceptível. Nós temos evolução com números e indicadores muito claros, de conversão alimentar, ganho de peso diário, quando nós vamos para a suinocultura, né, número de leitões mamados porca ano, então é uma evolução intensa. O que me parece é que nós temos um avançar paralelo da ambiência, do manejo, de sanidade, de genética e assim por diante, inclusive da nutrição igualmente. Então, é muito difícil separar isso, mas o que eu posso dizer, assim, é que nós avançamos bastante e alguns indicadores, assim, fáceis, né, por exemplo, nós temos a cada ano, se nós consideramos o volume de frangos produzido anualmente no Brasil, aproximadamente 350 mil toneladas de rações consumidas a menos em função do ganho de eficiência, aonde a nutrição contribui, anualmente produzindo a mesma quantidade. Então, isso é sinônimo de sustentabilidade. Nós temos praticamente a cada ano 2 ovos produzidos a mais por poideira. E na suinocultura não é diferente. Nós temos ganhos sistemáticos ano a ano e consistentes. Então, é bastante expressivo. Nós evoluímos muito. Eu diria e arriscaria aqui dizer que a área da nutrição de aves e suínos é das mais avançadas, considerando as diferentes espécies, inclusive a humana. Nós conhecemos profundamente as necessidades, os requerimentos dos nossos animais e a qualidade dos nossos ingredientes. Existe espaço, mas nós estamos muito, muito avançados. E é possível listar alguma das principais tendências dentro da área de nutrição animal com ênfase em suínos e aves? Pois é, essa é uma boa pergunta, sabe? Muitas vezes eu participo de discussões sobre avanços, tendências, e a primeira coisa que aparenta, assim, é que nós estamos num estágio tão evoluído e tão avançado que não resta mais nada ou muito pouco para ganhar. E, na verdade, quando você segue a discussão, você percebe que existe um campo vasto ainda. Apesar de todo o avanço e de toda a qualidade que nós temos hoje na nossa atividade, nós temos muito para caminhar. Então, sim, existe um ganho muito grande. Eu penso, por exemplo, que tem áreas, e atendendo, né, obviamente, a legislação também, como, por exemplo, a remoção das moléculas aí promotoras de crescimento, né, o melhorador de desempenho zootécnico, né, é uma área que a gente precisa trabalhar muito forte para encontrar alternativas. Isso já vem sendo feito, as indústrias já têm trabalhado há anos nesse sentido, mas todo dia surgem moléculas novas que precisam ser avaliadas e testadas, compreendidas. Então, essa é uma frente. Eu acredito muito, particularmente, na imunonutrição, tá? De nós fazermos uma nutrição focada não apenas no ganho de peso, na eficiência alimentar, mas sim de nós pegarmos o mecanismo natural que uma ave e um suíno têm de responder a um agente infeccioso e fazer com que essa resposta seja magnificada através da nutrição. Então, é uma frente também bastante interessante. Obviamente, a nutrição está sempre focada em custo, então, custo sempre. E sustentabilidade, né? Sustentabilidade me parece a grande palavra da vez, e que nós vamos, obviamente, ter mais e mais cobrança, porque o consumidor está muito atento e recebe muita informação sobre o que é feito e o que entra e sai de nutrientes das nossas cadeias de produção. Então, são algumas frentes que eu vislumbro assim como extremamente importantes. E também outros avanços, como, por exemplo, nós sistematicamente falamos no valor nutricional dos alimentos. De alguns anos para cá, nós temos focado muito no valor antinutricional do alimento, porque nós já conhecemos profundamente o que tem de nutrientes disponíveis para o animal, mas nós não conhecemos suficientemente o que existe de componentes que podem eventualmente prejudicar o sistema digestivo do animal, abrindo aí oportunidades para problemas entéricos e assim por diante. Então, nós precisamos e estamos caminhando e vamos seguramente evoluir bastante na questão da compreensão do que existe também de antinutriente em cada ingrediente que nós utilizamos. Então, são várias frentes, só para dar alguns exemplos,
e a gente vai, obviamente, tateando essas frentes aí e evoluindo, tá? A nutrição, sem dúvida alguma, ela tem muito para evoluir, apesar dela já estar num patamar extremamente apurado, e nós vamos nos surpreender. E é muito difícil da gente dizer como que, de fato, será a nutrição daqui a 10 anos, que é uma perspectiva de tempo até que relativamente curta. Então, tem muita coisa para acontecer. E a nutrição em ovo tem surgido como uma tendência importante também. Como isso funcionaria e qual é o impacto positivo na ave? Ah, então, essa é uma outra tecnologia bastante estudada. Tá? A lógica desse procedimento é de antecipar a oferta de um determinado nutriente para um ser que ainda não nasceu, não saiu de dentro de um ovo, tá? Agora, tem um sentido se nós analisarmos da seguinte perspectiva. Veja que hoje nós temos um encurtamento da vida do frango de corte em função da velocidade de ganho de peso que ele alcança, que é fruto de todas essas tecnologias que nós já falamos, manejo, sanidade, ambiência, genética, assim por diante. Então, se a vida desse frango de corte está encurtando, se nós pudermos ofertar nutrientes mais cedo, nós estamos ganhando já no começo desse desenvolvimento do animal. Além disso, se nós pensarmos na vida de um frango de corte, uma idade de abate média aí de 42 dias, ele fica outros 21 dias antes desse período dentro de um ovo, que está, em tese, acessível para a manipulação e passível de ser introduzido dentro desse ambiente, dentro do ovo fértil, nutrientes. Então, é algo bastante que instiga muito, né, a curiosidade e tem sido feito muito trabalho nesse sentido, inclusive não só de introdução ou de incorporação de nutrientes dentro desses ovos férteis, mas inclusive de agentes como probióticos e assim por diante. Seria mais ou menos algo de manipular e já popular o sistema digestivo dessa ave antes dela ter contato com o mundo externo, que, em tese, tem micro-organismos bons e ruins. Então, se eu puder povoar o ambiente com micro-organismos benéficos, seria um ganho fantástico. Seria bem-estar, seria ganhos em sanidade, e isso repercutiria, obviamente, no desempenho, no custo e principalmente no alimento que é fornecido para o consumidor, né? Que é o que nos importa no final, que é, assim, o máximo, o objetivo máximo das cadeias de produção. Legal. E no caso da nutrição neonatal, ela pode ser aplicada tanto em aves quanto suínos? E quais benefícios ela traz para o desenvolvimento desses animais? Nutrição neonatal é extremamente importante, porque nós estamos falando de seres que estão ainda com uma série de vulnerabilidades, né? Tanto aves quanto suíno. As duas espécies se beneficiam dessa prática. É um momento em que já sabemos que existe, além dessa incapacidade de alguns sistemas. Estamos com uma dificuldade técnica aqui. Vamos ver se o Everton retorna com a gente. Nós temos, desculpe, tivemos eu acho que interrompeu aqui, eu vou retomar. Sim, agora voltou. Eu estava explicando que é um momento bastante crítico da vida do animal, em que ele tem seus sistemas imunológico e digestivo ainda não plenamente funcionais, e nós sabemos que existe aí uma demanda de nutrientes bastante peculiar, específica para essa fase. Então, ambas as espécies, respondendo a sua pergunta, tanto suínos quanto aves se beneficiam, é algo que é feito dentro das cadeias de produção. O nutricionista dedica bastante tempo em conhecer melhor aspectos ligados a esse tema. Existem peculiaridades entre as espécies, por exemplo,
palatabilidade, que é algo que não é importante para aves, mas que é importante para suínos, a granulometria, que é mais impactante em aves do que em suínos, mas suínos também demandam uma granulometria bastante específica para essa fase. Então, sim, existe um grande foco nisso e um benefício muito grande, sem dúvida alguma. Imagine você estar tratando de animais jovens, ainda vulneráveis a problemas sanitários, e você tem dois grupos, um bem alimentado, bem nutrido, como ofertando todos os nutrientes necessários para que ele cresça bem, esteja forte para enfrentar esses desafios, e um outro grupo que não recebe essa alimentação neonatal. Obviamente, nós temos duas realidades muito diferentes e nós vamos esperar resultados muito distintos. Então, é algo que, sim, é muito importante, e não apenas do ponto de vista de desempenho, porque a nossa cadeia, ela tem uma fama de ser muito exploradora, no sentido de, só querem ganho de peso, eficiência alimentar. Quando nós falamos de uma boa nutrição, nós temos que lembrar que nós também estamos promovendo o bem-estar desses animais. Um animal mal nutrido, que cresce lentamente, é um animal que não tem um conforto pleno, um bem-estar pleno. Então, o consumidor também precisa compreender de que o trabalho das nossas cadeias, ele tem uma série de aspectos ligados que transcendem essa ideia de que é só escala de produção e tudo mais. Muito pelo contrário, nosso sistema de produção são extremamente sofisticados, extremamente sensíveis no sentido de entender a necessidade de um animal, e assim por diante. Conforto térmico, por exemplo, isso é uma preocupação muito grande. O conforto térmico dialoga com o requerimento nutricional, então tudo isso é levado em consideração. Nós, nutricionistas, formulamos dietas para o inverno e para o verão, certo? Então existe muita ciência por trás disso. E, de certa forma, é uma constatação assim, eu vejo que o consumidor não se dá conta disso. E nós fazemos um trabalho fantástico, todos nós, não só a nutrição, como todas as etapas da cadeia de produção. Recentemente, só para exemplificar, eu vi uma postagem aí de um filme curto de vacinação de poedeiras, né? Isso é uma prova clara de que nós estamos utilizando tecnologias de imunização, vacinas, porque nós queremos animais sadios para disponibilizar alimentos sadios. Nós deveríamos ser parabenizados por isso. O que nós ganhamos? Uma fake news que circulou loucamente por aí, dizendo que aquilo era uma demonstração de que estavam sendo administrados, nesse caso, hormônios em aves. Totalmente distorcido, né? Então, além de não haver um reconhecimento, nós ainda ganhamos a má fama de algo que nós definitivamente não fazemos. Então, é muito importante que todos tenham essa conscientização. Então, o que eu quero dizer? Que as dietas neonatais, elas são uma demonstração do zelo, do carinho, do reconhecimento da fragilidade, do bem-estar que nós queremos proporcionar aos animais. E, obviamente, fruto disso é o ganho de peso, velocidade, saúde e assim por diante. Legal. E rações específicas para as diferentes fases do desenvolvimento, tanto de aves quanto de suínos, estão cada vez mais comum? Estão, na verdade, o seguinte, isso precisa ficar bem claro. Veja, a gente sabe que existem oportunidades para dietas específicas para fases muito curtas e que isso traz benefício ao longo da vida do animal. Isso nós sabemos, e isso já foi comprovado na pesquisa. O problema é operacionalmente fazer isso. Veja que nós temos que transportar um alimento muito específico por longas distâncias para diversos locais, onde são os locais de produção dos animais, e isso gera uma complexidade logística muito grande, muito intensa, e talvez, num primeiro momento, difícil de ser executado. O que nós visualizamos como uma perspectiva para o futuro são nutrições de curto período, porque nós sabemos dos requerimentos, das necessidades desses animais no curto período, mas essas
construções dessas dietas ou composições dessas dietas passariam a ser executadas lá nas granjas, aonde nós incorporaríamos tecnologias de mistura de dietas com diferentes perfis nutricionais, de acordo com as características do animal. Então, nós teríamos praticamente uma alimentação diária, não seria nem por fase, seria uma alimentação para cada dia. Isso, obviamente, conectado com programas de automação, modelagens, equações que vão nos predizer exatamente os requerimentos desses animais e fazendo com que esses animais realmente tenham a sua nutrição plenamente atingida e nos respondendo com a plenitude do seu potencial. Isso é o que nós vislumbramos como futuro, tá? Então, a resposta é sim, só que não saindo como tal da fábrica de rações, mas sim sendo construído esse conjunto e essa composição da dieta lá no local de produção dos animais. E por que rações específicas para cada fase seria algo tão importante? Justamente porque nós temos momentos muito específicos na vida de um animal, tanto aves quanto suínos. Animais jovens têm uma necessidade, por exemplo, de construir seu esqueleto, que e aí demandam uma quantidade de nutrientes, por exemplo, cálcio, fósforo e assim por diante, muito específica para justamente maximizar a formação óssea. Já animais com um estágio de desenvolvimento mais avançado já têm o seu esqueleto estabelecido e tem basicamente uma manutenção ou um pequeno crescimento, o desenvolvimento da sua estrutura óssea. Então, você teria uma necessidade, assim como isso já foi comprovado, muito menor de determinados nutrientes. Nós temos, por exemplo, em animais jovens, uma necessidade muito grande de determinados aminoácidos, porque há necessidade de formação de músculos muito específicos no organismo, no corpo desses animais. Isso tudo hoje nós já conhecemos. O que é necessário, por exemplo, para um frango de corte nos primeiros 3 dias, entre 3 e 7 dias e assim por diante. Assim como para leitões, assim como, por exemplo, para uma reprodutora de suínos e assim por diante, assim como para uma poideira, por exemplo. Então, fazer alimentos muito focados para fases muito específicas, com certeza se justificam, tá? Existem evidências científicas para isso, e eu tenho para mim que isso vai acontecer. Eu não posso precisar se vai acontecer em questão de 1, 2 ou 5 anos, mas vai acontecer. E vai acontecer de acordo com o ambiente como um todo. À medida que a indústria tiver saindo desses gargalos mais evidentes, mais problemáticos, nós vamos ter uma tranquilidade para a adoção de tecnologias que vão proporcionar esses pequenos ganhos. Então, é como um quebra-cabeças. Nós estamos hoje focando naquelas peças maiores que vão nos orientar de que maneira nós vamos alocar as peças menores dentro desse contexto como um todo. Mas, claro, para isso é necessário que haja tranquilidade, para isso que é necessário que haja, por exemplo, uma viabilidade econômica, mas vai acontecer, não tenha dúvida disso. Então, realmente, a base técnica científica, ela é conhecida, e isso é o que explica e responde a sua pergunta. É porque, realmente, em cada momento da vida do desenvolvimento desses animais, existe uma necessidade muito específica. Tá. Agora, falando um pouco da tecnologia NIRS, como que ela tem contribuído para uma melhor precisão nas formulações de rações e também melhorando o aproveitamento dos nutrientes nesses ingredientes? Esse é um tema extremamente importante, né? Existe uma grande diferença, né, Caroline, entre a ciência ou a pesquisa conhecer as necessidades e uma indústria que trabalha num ritmo extremamente acelerado poder executar isso, tá? Então, para quem não tem a experiência e o conhecimento do dia a dia de uma indústria, de uma fábrica de rações, por exemplo, não consegue compreender o quanto é difícil você fazer ajustes finos de nutrição. O NIR é uma ferramenta que vem ajudar imensamente, porque o NIR é uma forma de você fazer uma análise de alimentos quase em tempo real,
né? Hoje, da forma como ele está sendo proposto, porque o NIR já vem sendo adotado há bastante tempo dentro das indústrias, nos laboratórios, auxiliando no controle de qualidade e assim por diante. Imagine o que representa isso em termos de economia de tempo, porque antes as indústrias analisavam seus alimentos por métodos convencionais de análise, levavam 1, 2, 3 dias para gerar resposta, e esse alimento já não poderia mais ser segregado, ou às vezes já tinha sido utilizado. O NIR, na verdade, vai proporcionar resposta ali em questões de segundos. Então, a tomada de decisão é bastante rápida e é extremamente impactante do ponto de vista de otimização econômica do uso dos ingredientes. Agora, o que vem aí é um novo momento, que já está sendo difundido, inclusive em teste em algumas empresas, em algumas fábricas, que são equipamentos NIR instalados não mais nos laboratórios, mas agora dentro das fábricas de produção de alimentos, nas linhas de produção. Então, a partir desse momento, eu tenho condições de fazer ajuste quase que em tempo real. Assim que eu detecto através do NIR, que me dá uma resposta em segundos, tá? E eu percebo que eu tenho ali uma alteração da composição de um determinado ingrediente, usando inteligência artificial, eu já faço a correção disso. Então, eu tenho uma uniformidade das características do alimento, da composição nutricional do alimento, quase que constante. Então, isso representa uma assertividade na oferta de nutrientes para o animal muito grande. Então, é absolutamente empolgante essa perspectiva, e é uma perspectiva que já não é mais assim algo do imaginário, algo bastante concreto. É uma questão de nós termos aí um ajuste dos custos de implantação desses sistemas, e essa tecnologia vai ser adotada, sem dúvida alguma, de forma bastante intensa, não apenas em grandes instalações ou em grandes fábricas, mas em fábricas de médio porte, com certeza, e quem sabe lá na frente, talvez até fábricas menores, tudo uma questão de custo. Mas é altamente atrativa a proposta e ela vem, com certeza, para ajudar muito no futuro. O que nós temos que fazer ainda é o seguinte: nós precisamos desenvolver informações para unir para diferentes aplicabilidades. Por exemplo, o NIR ele foi construído, a lógica de uso dele, para caracterizar o valor nutricional dos alimentos. E isso, na verdade, conecta com aquilo que eu falava lá no início. Nós hoje já estamos pensando também em conhecer o alimento do ponto de vista antinutricional. Então, eu vejo também o NIR sendo utilizado para predição de fatores antinutricionais em curto espaço de tempo, a questão de haver uma concentração de esforços ali, e nós vamos chegar a poder fazer isso também com bastante qualidade e domínio. Hoje as fábricas de ração já contam com essa tecnologia, até mesmo as médias instaladas nas próprias granjas? Veja, existem equipamentos rodando mais em caráter de teste do que realmente em caráter definitivo, ainda numa ambientação e numa conexão com toda a tecnologia que já existe, mas, obviamente, que isso começa de fábricas grandes para fábricas médias e assim vai indo. A nível de granja, nós ainda, a menos que sejam granjas realmente com volumes bastante significativos, nós temos algumas granjas bastante grandes que produzem alimento em quantidade bastante expressiva, ainda nós não temos tanta adoção disso. Mas, na minha opinião, é uma questão de cálculo de viabilidade. O fato é, como qualquer outra tecnologia, a Unir se tornou algo muito mais acessível do que ele já foi há alguns anos, tá? E quando você coloca na ponta do lápis e faz todos os cálculos do que você pode economizar utilizando uma tecnologia dessa natureza, eu diria assim, é surpreendente como rapidamente essa tecnologia se viabiliza. Então, a resposta é, as grandes fábricas estão testando, as médias certamente vão passar a fazer esses testes e a adotar também, e daqui a pouco nós vamos sim ver isso, inclusive nas fábricas, em algumas granjas
com uma escala de produção expressiva. Everton, a gente recebeu uma pergunta aqui de uma pessoa que está acompanhando a live, o Felipe Aquino. Ele está perguntando sobre a análise de teor de aminas biogênicas por Micronir. Você poderia dar uma resposta para ele? Então, esse é um dos componentes que tem um papel antinutricional. Então, é um componente ainda que vem sendo estudado. Recentemente saíram alguns trabalhos na área humana, nem foi na área animal ainda, porque é um tema bastante recente, e é um indicador de qualidade de processo, na verdade, de farinhas de origem animal. Nós aqui na Embrapa trabalhamos, inclusive, com essa frente também, e sem dúvida nós vamos ter essa tecnologia em um espaço relativamente curto disponível para a cadeia produtiva. Essa é é um dos exemplos, né? E eu vejo o NIR sendo também utilizado para, por exemplo, predição de outros parâmetros de qualidade. Existem aí esforços na área de micotoxinas, existem esforços em diferentes frentes, né, na verdade, e vem com certeza para se consolidar. Então, a resposta para o Felipe seria sim, é possível, é uma área de pesquisa em desenvolvimento e vai acontecer, sem dúvida alguma. Certo. As enzimas, elas eram muito usadas em formulações, principalmente na Europa e muito pouco no Brasil. No entanto, elas ganharam um espaço considerável ao longo dos últimos anos aqui no país. O que você acha que motivou essa mudança? Então, as enzimas originalmente começou isso há décadas, na verdade, na Europa. A primeira enzima utilizada em escala realmente industrial foi a fitase. Naquele momento, muito mais por uma imposição de legislação, porque estava havendo aí um excesso de eliminação de fósforo no meio ambiente que estava contaminando o solo, contaminando a água, e isso estava se tornando um grande problema em alguns países europeus que tinham populações grandes, né, de suínos principalmente, em uma área bastante pequena. Posteriormente, como tudo, as tecnologias elas vêm com uma precificação e a tendência, à medida que elas ganham escala, elas começam a ter custos cada vez mais acessíveis. Então, isso fez com que a fitase, primeiramente, e hoje várias outras enzimas, passasse a ser utilizado como ferramenta de redução de custo de formulação de rações. Então, hoje, você tem quase que a totalidade de alimentos produzidos mundo afora contendo fitase, que é justamente uma enzima que vai disponibilizar uma quantidade de fósforo que antes não estava disponível para o animal, que vem das matérias-primas de origem vegetal. E o fósforo é um nutriente extremamente caro. Então, além de caro, ele é um nutriente também que tem reservas limitadas. E se nós projetarmos antes e depois da adoção da fitase as perspectivas de disponibilidade de fósforo mundialmente, é um cenário completamente diferente. Então, esse é um exemplo claro da razão da utilização de uma enzima que é a fitase. Mas, como eu mencionei, hoje nós temos na nutrição animal outras enzimas que atuam sobre compostos que estão presentes na fibra dos alimentos, que atuam, por exemplo, auxiliando no aproveitamento proteico e de aminoácidos, portanto, dos alimentos, como as proteases, e não existe um limite, na verdade, para a adoção de enzimas. Tudo que a biotecnologia puder disponibilizar a um custo que seja compatível com o benefício que essa enzima vai proporcionar, não tenha dúvida que vai passar a fazer parte sistematicamente da formulação dos alimentos que nós utilizamos nas nossas cadeias, sem dúvida alguma. Então, existe um ganho aí econômico, esse, na minha opinião, é o maior driver, ou razão pela qual nós temos um massivo uso dessas enzimas, mas também existem outros aspectos, existem aspectos de sustentabilidade e tudo mais. Eu sempre digo, nossa cadeia de produção, de novo, muitas vezes é vista como uma cadeia não preocupada com o todo.
Nossas cadeias de produção são muito preocupadas com sustentabilidade e, obviamente, tudo que for possível e economicamente viável para que a gente consiga produzir carne de aves, carne de suínos, ovos, de uma maneira mais sustentável, deixando o menor impacto ambiental, as indústrias vão fazer, sem dúvida alguma. Então, é natural que isso aí aconteça mais e mais. Então, respondendo à pergunta, por que nós tivemos um crescimento tão grande da participação das enzimas na nutrição? Primeiramente, custo. Segundo, realmente uma preocupação com aspectos de sustentabilidade e de bem-estar animal também. Porque, de novo, quando eu ofereço um alimento para um animal que é mal digerido, significa que eu estou deixando passar pelo sistema digestivo do animal uma quantidade de nutrientes que, antes de ser excretado e poluir o meio ambiente, vai servir como uma fonte de alimentos para bactérias que tem no intestino dos animais. Essas bactérias nem sempre são benéficas e muitas vezes causam problemas para o animal. E nós não queremos isso, porque nós entendemos que problemas, no nosso jargão, entéricos, são problemas que comprometem o bem-estar do animal, compromete a saúde do animal e compromete, obviamente, a eficiência econômica desse animal. Então, nós vamos fazer sempre todo o uso de tecnologia para termos o máximo de saúde intestinal, que é uma frente, uma área de bastante foco nesse momento. Certo. Como que você projeta a nutrição do futuro? A nutrição do futuro, na minha visão, é o seguinte: é uma nutrição que vai ter cada vez sistematicamente mais e mais e mais moléculas disponíveis para utilização nos sistemas de produção. A nutrição, ela nunca foi algo que só focava saciar o animal. Nós utilizamos a nutrição para, por exemplo, manipular até mesmo o ambiente dentro de um aviário ou dentro de uma instalação de suínos, como, por exemplo, redução de emissão de gases e assim por diante, tá? Então, eu vejo a nutrição cada vez mais integrada com as diferentes frentes que compõem a tecnologia de produção das cadeias que nós tratamos, aves, suínos, né? E dentro da avicultura, obviamente, a postura comercial também. Então, a nutrição do futuro, eu vejo ela com uma série de opções, cada vez mais opções novas, que precisam ser validadas, testadas e economicamente viáveis, tá? Mas também vejo a nutrição como algo que vai estar muito fortemente atrelada a tecnologias como inteligência artificial. Então, eu vejo, por exemplo, no futuro, como eu já havia dito aí, a nutrição sendo feita parcialmente pelo nutricionista lá na fábrica de rações e sendo terminada e arredondada lá nas granjas, onde nós vamos ter sistemas de modelagem, tecnologias de Big Data e assim por diante, que vão entender o que está acontecendo com o animal, quais são os impactos do ambiente e vão fazer um ajuste da nutrição fina lá na granja mesmo. Então, eu vejo a nutrição dessa forma. Então a gente recebeu mais duas perguntas aqui. Uma é do Javier Ortiz, ele está perguntando se na nutrição do futuro será uma opção de administrar os custos. Acredito que seja isso. Ele fez a pergunta em espanhol, acredito que seja isso que ele tenha perguntado. Veja bem, a nutrição, por representar a principal fatia dos custos de produção, obviamente que ela é muito responsiva nesse aspecto. Então, ao Javier, a resposta a minha visão, sim, com certeza, a nutrição vai ser uma via de controle de custos. E, assim, nós precisamos hoje entender, e esse é um conceito antigo das indústrias que está sendo revisto gradativamente, que não necessariamente aquele animal que cresce mais rapidamente é o que é economicamente mais interessante, tá? Porque nutrir e ganhar velocidade, e nutrir de uma maneira muito densa,
tem custo. E esses custos, eles dependem de um cenário econômico como um todo. Então, por exemplo, eu posso acelerar o crescimento de um animal utilizando um nível maior de energia ou não. E a energia é muito cara dentro do contexto da composição do custo de um alimento. Então, eu preciso analisar situações e fazer aí um trabalho muito claro de otimização dos custos. Então, a resposta para o Javier seria sim. E eu queria aproveitar também fazer um paralelo aí, de que a nutrição ela não é apenas composição do alimento ou composição química do alimento. A nutrição também é qualidade do nutriente e principalmente processamento do alimento. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que aves e suínos têm uma necessidade de tamanho de partículas muito peculiar e que essas características são diferentes à medida que esses animais vão crescendo. Então, por exemplo, tão importante quanto eu ser um excelente formulador de uma dieta, também eu ser uma pessoa extremamente atenciosa dentro da fábrica de rações e acompanhar a moagem, acompanhar a mistura e assim por diante. Então, o processo é extremamente importante e contribui muito com essa questão da lógica do custo. Às vezes, eu moer menos um alimento significa economizar energia. E, na verdade, eu consigo aproveitar melhor os nutrientes quando eu estou me referindo a aves, por exemplo. Então, isso tem que estar muito claro, tá? Extremamente importante isso. Tá? Nutrição é mais do que simplesmente formular uma dieta. Temos também a pergunta aqui da Priscila Moraes. Ela está perguntando sobre os fitogênicos. Quais deles merecem destaque na produção de aves e suínos? Bom, essa é uma pergunta complexa, Priscila, porque nós temos uma gama muito grande. Na verdade, eu entendo da seguinte maneira: todas as propostas de uso de fitogênicos passou por um processo de pesquisa de validação laboratorial. Então, você tem, por exemplo, conhecimento, domínio da concentração inibitória mínima para cada componente, frente a um determinado desafio, nesse caso, estou me referindo a bactérias que causam algum problema entérico. Então, existe uma base de conhecimento para isso. Na verdade, na minha opinião, o fitogênico que melhor vai funcionar é aquele que estiver mais alinhado com a realidade do desafio que cada granja ou cada região produtora está enfrentando. Então, não existe uma resposta única. Existe, sim, uma resposta que é aquela clássica, depende do desafio que eu tenho, e esse desafio também ele é variável ao longo do ano. Inverno é uma coisa, verão é outra coisa, vazio sanitário aumentado, diminuído interfere nisso, a qualidade da matéria-prima interfere nisso. Então, é tudo muito interligado e muito difícil de ser respondido de uma maneira bastante simples. Mas, na minha opinião, os produtos que estão no mercado aí, todos eles têm e passaram por um conjunto de avaliações e merecem seu espaço. O que vai ser melhor utilizado na realidade de cada granja é aquilo que melhor se comunica com o desafio naquele momento pontual ali. Certo. Gostaria de agradecer ao senhor Everton por estar participando aqui com a gente hoje. Deixo aí aberto se você quiser agradecer a alguém, quiser complementar com alguma coisa. Eu gostaria, sim, só fazer uma menção a algo que tem me chamado a atenção agora, nesse momento, assim, de afastamento, né, e que as pessoas estão mais reclusas, né, mais confinadas em casa e tal, e eu percebo, assim, o quanto nós precisamos entender o que nós fazemos, né. Eu vejo as empresas investindo em capacitação, tá, mas, na minha ótica, nós vamos ser cada vez mais eficientes quando todas as pessoas, quando o fator humano conhecer profundamente aquilo que ele efetivamente faz dentro de uma indústria.
Então, a minha mensagem aqui com isso é o seguinte: nós precisamos rever a comunicação que nós temos com os nossos colaboradores. Para mim, a chave do sucesso é não ter o colaborador capacitado para ser um executor meramente de uma atividade. E me parece que isso hoje é muito comum. Eu capacito esta pessoa porque ela está num setor desempenhando uma função. Eu, na verdade, penso que nós precisamos, além disso, também capacitar a pessoa para que ela tenha senso crítico, uma vez que ela estará capacitada e entendendo os diferentes desafios, e que ela nos ajude não só na execução da atividade, mas principalmente no diagnóstico de problemas. Isso nos daria um ganho muito grande no sentido de identificação de problemas e de traçar um plano de correção desse problema ou de eventualmente ter aí que lançar a mão a algo corretivo, né? Então, ou alguma medida mais drástica ou alguma alteração no sistema de produção. E por fim, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de poder aí compartilhar um pouco da visão, né? Deixar aí muito claro, né, que as nossas cadeias de produção merecem um parabéns todos os dias, porque nós fazemos um excelente trabalho, tá? Todas as diferentes áreas. Nós oferecemos alimento a um custo extremamente atrativo. Pensem o que representa o custo da proteína animal frente a outros custos dentro de um supermercado, por exemplo. Então, nós fazemos um trabalho maravilhoso, ofertamos um alimento de excelente qualidade para mais de uma centena de países fora do nosso país, fora do Brasil, alguns deles extremamente exigentes, e essa exigência repercute na qualidade também do que é ofertado no Brasil. Então, nós precisamos entender as agroindústrias como realmente instituições ou empresas heróicas fazendo a disponibilização de proteínas de altíssimo valor, com excelente qualidade, num momento tão difícil e com tanta eficiência, tanta sustentabilidade, atenção ao bem-estar e assim por diante. Então, é essa mensagem, muito obrigado, e foi uma satisfação muito grande poder compartilhar isso com você. Nós que agradecemos. Gostaria de agradecer também todos que nos acompanharam e convidar para que não deixe de acompanhar as lives aqui nas nossas páginas, Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial. Uma boa tarde a todos e até mais.